Ok, Paula, entendi que eu tenho que reduzir a inflamação no meu corpo, que eu tenho que melhorar esse quadro inflamatório corporal. O que eu vou fazer para melhorar esse quadro de inflamação? Primeira coisa e mais importante que você tem que fazer é tratar o seu intestino. Necessariamente você vai ter um quadro de constipação ou um quadro de diarreia para dizer que o seu intestino não está legal? Não é necessariamente isso. Tá? Mas, às vezes você vai ter outros sintomas. Então, muito cansaço ou dor de cabeça com frequência constante, ou alergias de pele ou respiratórias. Tudo isso são indícios que teu intestino não tá legal. Ou você tem queda de cabelo, ou você tem problemas aí de concentração, ou você tem problemas de irritabilidade, de ansiedade, ou também, como outra possibilidade, você pode ter questões com irregularidade ao banheiro, isso é uma possibilidade também, e também outros problemas que caracterizam já um processo inflamatório que tem a ver com o teu intestino, como as próprias comorbidades que já são aí bem divulgadas no Covid. Então, diabetes, pressão alta, colesterol alto e tudo isso, tá? Para tratar intestino, uma das principais coisas que nós temos que melhorar e reduzir na nossa alimentação é o consumo de glúten, de açúcar e de refinados. Por quê que isso é importante? O glúten, ele vai atuar numa forma no seu intestino onde as células do seu intestino, elas são muito juntinhas. Então, eu sempre gosto de fazer esse desenho porque ele fica bem claro, esse desenho com a mão, né? Elas deveriam ser assim, ok? Quando você consome o glúten, é claro, gente, que não é uma vez isso, tá? Mas quando você consome o glúten com frequência, diariamente ou várias vezes por dia, as suas células do intestino, elas vão fazendo assim. Isso se chama aumento da permeabilidade intestinal. Com o aumento da permeabilidade intestinal, quando você tem as suas células separadas assim, nós temos esses buraquinhos que vocês conseguem ver aqui, tá? Entre os meus dedos. Esses buracos, eles existem no nosso intestino. E quando eles estão existentes, maiores do que eles deveriam ser, você começa a permitir a entrada do que nós chamamos de patógenos dentro do seu organismo, através do seu intestino. O que são esses patógenos? São coisas que não deveriam estar ali. Então, um pedacinho de uma bactéria, que pode levar a outras coisas. Então, você pode ter inúmeros outros problemas por causa dessa bactéria, tá? Quadros de intolerância à lactose, intolerância ao glúten, doença celíaca. E não necessariamente para restringir o glúten você precisa ter intolerância ao glúten ou a doença celíaca. O glúten, gente, não é uma proteína que é indicado para o consumo de ninguém. Tem problema, nossa, um grande problema, se você for uma pessoa 100% saudável, que não apresenta nenhum quadro de inflamação e cuida da sua alimentação e do seu dia a dia de consumir esse glúten esporadicamente, não todos os dias, mas consumir fontes de glúten que sejam mais saudáveis. Então, por exemplo, um pão integral de fermentação natural, que é bem natural, não tem problema se você fizer isso de forma esporádica e em pequena quantidade, tá? Desde que todo o resto esteja perfeito, tá? Então, de forma geral, todos nós devemos diminuir bastante o consumo de glúten por esse motivo. Agora, o motivo pelo qual nós temos que diminuir o açúcar e os refinados é justamente porque esses alimentos têm um potencial inflamatório e oxidante muito grande quando nós ingerimos isso. Tem um impacto extremamente negativo na nossa saúde intestinal, consequentemente tem um impacto extremamente negativo na nossa saúde geral. Então, quando você consome açúcar todos os dias, mesmo que esse açúcar seja açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar sei lá o que, é açúcar. Se você está consumindo todos os dias ou toda semana, você está colocando sempre uma carga de açúcar dentro do seu organismo. A mesma coisa funciona se você está consumindo todos os dias uma farinha refinada, seja essa farinha refinada farinha de arroz refinada ou farinha de trigo refinada. É
farinha refinada, não tem nutriente. Amido de milho praticamente também não tem nutriente, tá? Sem contar que esses alimentos, né, esses componentes aí da dieta, além deles causarem esse quadro de inflamação, eles possuem um alto índice glicêmico e uma alta carga glicêmica. Quando nós temos uma dieta que é rica em alimentos aí refinados, açúcar, muito carboidrato, esse carboidrato pode ser um carboidrato saudável ou não. Se a tua dieta for riquíssima em carboidrato, ela vai ter uma carga glicêmica alta, tá? Talvez um índice glicêmico médio, moderado, dependendo da forma que você consome esse alimento, porque o índice glicêmico é influenciado também pelo consumo de fibras, de proteína e de gordura aí, mas não quer dizer que você vai estar sendo 100% saudável e diminuindo muito o seu quadro inflamatório se você continuar consumindo muito carboidrato. Então é muito importante reduzir isso, manter as fontes de carboidrato nas fontes que são naturais. Então, as frutas, os vegetais, as raízes, o feijão, a lentilha, o grão de bico. E depois eu vou abordar aqui também a questão dos micronutrientes, então das vitaminas e dos minerais que estão envolvidos na nossa imunidade. Tem essa associação com o consumo desses alimentos que tem uma baixa carga glicêmica, que tem um baixo índice glicêmico. Então, quando você está consumindo menos desses alimentos, você está fazendo um favor para o seu organismo.